Falar de futuro parece até algo que... Será que vai demorar muito para isso acontecer? Mas o futuro já bateu na nossa porta. E o episódio de hoje, que nós vamos conversar, é sobre o mercado de trabalho, o que tem aí de oportunidades e o que está faltando em Mato Grosso e na capital de Mato Grosso, Cuiabá, para essa cidade dar um boom em tecnologia, em questão de atender também a demanda de profissionais que a gente ainda sofre com isso. Para falar sobre isso, nada melhor do que o Gustavo Oliveira, que é presidente do Movimento Mato Grosso Competitivo e também vice-presidente da FIENTE, é um expert e a gente, faz tempo que a gente estava querendo bater papo sobre isso, né? Porque pouco se fala, né? Muita gente fala do Cine, fala de tantas oportunidades que tem aí, mas tem muito mercado se abrindo que às vezes o jovem que está saindo do ensino médio, Gustavo, ele não tem acesso. É verdade. Bom, primeiro, Grace, agradecer o convite para estar aqui no RDTV Cast. Estou apaixonado pelo formato aqui do podcast. Obrigada. Ficou muito bacana e a gente precisa mesmo desses ambientes para discutir com tempo, né? Isso. Discutir com mais qualidade assuntos tão importantes como esse da digitalização, né? Bom, Grace, o que a gente primeiro precisa dizer para as pessoas? Às vezes, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas imaginam que é uma coisa assim misteriosa, futurista, né? Tem até um certo receio, né, de usar novas tecnologias. Primeiro dizer para todo mundo, gente, a tecnologia está presente, queira você ou não, a tecnologia já está presente no seu dia a dia, em quase tudo que você faz. Então, não interessa se você é médico, é advogado, é engenheiro, se você é empresário, se você trabalha numa empresa. Fato é que a tecnologia já veio há muito tempo em todas essas áreas, ela já é presente e cada vez mais nós vamos ter que nos acostumar a utilizar essa tecnologia como uma ferramenta de apoio, sabe? Quando a gente fala de tecnologia de vanguarda, por exemplo, muita gente me pergunta assim, né? E essa inteligência artificial, será que isso vai roubar emprego de alguém? Pode usar, não pode usar? Não sei. Bom, primeira coisa que eu digo, muito provavelmente ninguém vai perder o emprego para tecnologia, para inteligência artificial. O que você pode é perder o seu emprego para alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você. Uhum. E muitas pessoas também me perguntam, vamos pegar a área jornalismo, por exemplo, né? Às vezes os jornalistas ficam assim, será que eu devo ou não devo usar uma ferramenta de inteligência artificial para me ajudar ChatGPT, por exemplo, a elaborar uma matéria ou escrever um artigo? Olha, você não pode confiar 100% na tecnologia, ela ainda não é completa a ponto de você poder delegar a um auxiliar desses como ChatGPT, Microsoft Copilot, Cloud e tantos outros que tem aí, a tarefa de escrever um artigo ou escrever uma matéria. Mas se você utilizá-lo como apoio para que você, como profissional, faça um trabalho mais rápido, com uma pesquisa muito mais veloz e acurada, e para entregar um resultado em menor tempo, com maior produtividade, sem dúvida isso é um ganho. Eu comparo assim, é mais ou menos como se tivessem acabado de inventar o elevador e você ainda tivesse a chance de subir para o 5º andar do prédio pelas escadas. Não é porque você pegou o elevador que você não sabe subir escada. Você sabe subir as escadas. Mas o elevador te leva lá mais rápido, com mais conforto, mais acessibilidade. Pessoas que não conseguiriam subir escadas, como idosos, como PCDs, conseguem chegar lá pelo elevador. E assim é a inteligência artificial. Ela vai ajudar as pessoas que já sabem fazer alguma coisa a fazer muito melhor e ajudar pessoas que ainda não sabem a se introduzir no mercado de trabalho. É a melhor comparação. É um elevador para quem antes estava acostumado a só andar de escada. Vai dar uma focinha, né, Gustavo? Mas o profissional não pode ficar dependendo só dessa tecnologia, né? Porque o humano, até agora, ainda, apesar que o Elon Musk lançou uns robôs aí, que eu fiquei de boca aberta com aqueles robôs, né? Inclusive, eles são prestadores de serviço, né? Pois é. Bom, primeiro dizer aqui, ó, eu tenho uma queixa sobre a inteligência artificial. Pode falar. Tá? Aqui você pode falar. Eu gostaria muito que a inteligência artificial fizesse as tarefas chatas. Varrer a casa, dar comida pro cachorro, cuidar daquelas coisas para me libertar, para eu poder escrever, poder pintar, fazer alguma coisa. O que parece que começaram pelo lado errado. A tecnologia, a inteligência artificial começou escrevendo, pintando, fazendo arte e eu continuo fazendo os trabalhos
os braçais. Está na hora de inverter esse negócio. Então, eu gosto muito quando eu vejo esses robôs, por exemplo. Você quer ver uma coisa, Grace? Estava conversando com um amigo, eu nasci na década de 70, no meio da década de 70, eu tenho 50 anos. E eu vi um desenho quando eu era pequeno, que era da década de 60, os Jetsons. Eu lembrei desse desenho. Lembra disso? Lembrei. Carros voadores, que a gente ainda não tem, mas já são os drones. Eles faziam videoconferência. Na casa do George Jetson, tinha uma robô que limpava a casa, fazia as tarefas domésticas. Bom, a gente não tem ainda um robô que faça tudo, mas já tem robô aspirador, robô para limpar vidro, uma série de coisas. Veja, 1960, nós estamos 60 anos depois, já vivendo muitas dessas tecnologias. A curiosidade que pouca gente sabe sobre o desenho é que os Jetsons, supostamente, ambientado no desenho, vivem nos anos 2060, ou seja, 100 anos. Nossa. Da época em que o desenho foi ao ar. E tudo isso aconteceu em menos de 100 anos. 60 anos depois, essas tecnologias todas que estavam previstas lá nos Jetsons, praticamente já estão todas disponíveis. E o que você achou do robô lá do Elon Musk? Olha, Você viu lá, o carro chegou, estacionou, ele entrou. Já parece o que a gente chama de um robô humanoide, né? Humanoide, isso mesmo. Para copiar o comportamento humano. Olha, é uma tendência isso, porque a nossa referência até visual é daquele aspecto humano e do comportamento humano, né? Mas eu ainda entendo que para que um robô possa ter sentimentos, entender contexto, ter uma série de nuances que os seres humanos têm com muito mais propriedade, ainda vai um longo tempo. Que a gente pode contar que robôs, principalmente esses humanoides, eles podem substituir seres humanos em tarefas complexas, em tarefas arriscadas. Por exemplo, a gente tem algumas profissões no mundo, como mergulhadores que fazem soldas em plataforma de petróleo, a centenas de metros de profundidade. São trabalhadores que trabalham no ambiente de altíssimo risco, com grande dificuldade. E talvez esses robôs possam substituir essas pessoas para que não haja risco. Agora, esses que hoje mergulham vão precisar operar esses robôs. Vão mudar de posição, vamos dizer assim, vão deixar de dirigir o carro para jogar um videogame de dirigir carro. Mas sempre vão ser os profissionais necessários. Certo. Gustavo, eu aproveitar que você sempre está lá na Fientes, você é uma pessoa que colabora muito com aquela instituição, importante instituição. Não é segredo para ninguém que tem emprego em Mato Grosso, mas os empresários não conseguem achar as pessoas profissionais para aquelas áreas. O que acontece? O jovem não sabe que existe essas novas formas de trabalho, até envolvendo a questão da tecnologia, a questão da inteligência artificial, tipo, qual que é a falta de comunicação que vocês, por exemplo, lá da Fiente, já identificaram e estão tentando atrair esse mercado, né, esses jovens para esse mercado? Porque a indústria paga muito bem. Sim, tem os melhores salários, né? São de indústrias ou de equipamentos industriais. Bom, primeiro me permita fazer o diagnóstico, né? Tem diversas razões para que as vagas de trabalho abertas não encontrem candidatos preparados. A primeira delas é muito básica, para não dizer vergonhosa. Nós temos muitas pessoas no estado que são analfabetas e muitas pessoas que, por circunstâncias da vida, tiveram que abandonar a escola para sustentar a família, para trabalhar, para cumprir com outras obrigações e, com isso, não tem a escolaridade necessária. Não tem o ensino fundamental, muitas vezes. 52% dos trabalhadores da indústria em Mato Grosso não têm ensino médio. Se eles não têm ensino médio, eles não conseguem fazer os cursos, por exemplo, que o Senai oferece de profissões técnicas, eletrotécnico, mecatrônica e etc. Eles precisam da base educacional e não adianta só ter o diploma, Grace, eles precisam ter esse conhecimento bem adquirido. Então, primeiro problema, baixa escolaridade, e 2, um nível de ensino que até alguns anos atrás era muito ruim, a gente precisa dizer isso, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso estava para lá de 20º colocado, se não me engano, 23º no ranking do IDEB, por exemplo.
Muito trabalho tem sido feito nos últimos anos para que não só a qualidade do ensino seja melhor, mas para que se retenha mais os alunos na escola. Uma estratégia vencedora que eu vejo é essa estratégia do novo ensino médio, onde o jovem no ensino médio pode escolher entre 5 itinerários de formação profissional. Ele pode escolher a área de humanas, a área técnica, de acordo com a aptidão dele, ele escolhe um dos itinerários. E aí o governo do estado fez convênio com o Senai, com o Senac, com o Sebrae. Esse jovem, durante o ensino médio, ele já começa a ter noção de empreendedorismo. Se ele quiser de tecnologia, de linguagens, pode optar por aprender, né? Linguagens ou artes, etc. E isso está preparando melhor o nosso jovem. Porque o outro problema é que as pessoas estudavam, mas saíam da escola, e muitas vezes saíam até da universidade, sem estarem preparadas para o mercado de trabalho. Aquela formação romântica das profissões, né? Eu brinco. Hoje é um diagnóstico, né? Muita gente investe 5 anos da vida, faz um curso superior, vamos pegar aí uma profissão, área de direito. A pessoa rala muito, paga uma mensalidade alta da faculdade ou faz um FIES, se endivida. 5 anos dedicados a estudar direito. Quando ele começa no mercado de trabalho, ele descobre que o salário inicial de um advogado hoje está em torno de R$3.000. Tem gente que paga até menos que isso. E ele descobre que se ele pegar um carro e for trabalhar como Uber, ele pode ganhar mais dinheiro que isso imediatamente. Nossa Senhora. Claro que trabalhando muitas horas por dia, numa jornada sacrificante, mas veja, ele tem uma escolha para fazer. Dar uma qualidade de vida melhor para sua família ou ganhar menos e esperar que a progressão da carreira faça isso. Muita gente não tem esse tempo, acaba tendo que derivar, ou seja, além de ter investido 5 anos da vida para se formar numa profissão que não vai exercer, gastou dinheiro, gastou recursos. Enquanto isso, você tem cursos no Senai de ensino técnico que depois de 2 anos você acessa vagas de emprego que já estão garantidas com salários de 5, 8, às vezes salário de R$14.000. Que eu vou para lá também. Olha, todas as profissões da área de tecnologia. Mas me dá muito assim, no agro. Que a pessoa subestima muito, assim. Manutenção de máquinas e equipamentos do agronegócio. As pessoas acham que isso é uma chave de fenda, um balde de graxa e mão na massa, mão na graxa, como a gente dizia, né? Os jovens que entram para o Senai para aprender mecânica dessas máquinas, que são verdadeiras indústrias sobre rodas, eles aprendem engenharia mecatrônica. Todo o diagnóstico de defeito dessas máquinas é feito com tablet ou com computador. O jovem, ele aprende... Lá ele já tem acesso à inteligência artificial e tudo ali, né? Acabou aquele negócio de eu vou abrir o capô da máquina para ver o que está acontecendo. A máquina já te informa, já te dá o diagnóstico de, olha, estou com um problema no sensor tal, está faltando pressão na bomba X, é isso aqui que tem que fazer. E aí, se aquele mecânico em campo não tiver condição, não tiver treinamento para fazer aquela manutenção, ele tem hoje até recurso de realidade virtual para auxiliá-lo. Ele coloca um óculos de realidade virtual conectado com um mecânico experiente que está na fábrica ou na concessionária. O mecânico em tempo real, sem ter que sair daqui de Cuiabá ou de São Paulo para ir lá para Sapezal, ele, por conexão de internet, vai vendo o que esse mecânico de campo está vendo ao mesmo tempo e vai dizendo para ele, fala, olha, afrouxa esse parafuso, aperta essa válvula, regula isso aqui. Com isso, hoje, 85% dos atendimentos das empresas que usam essas tecnologias são feitas com pessoas de nível mais júnior no campo, mas com expertise de engenheiros, de profissionais, de PhDs que estão numa central de atendimento. Olha como a tecnologia muda o jeito com que a produtividade é abordada. Antes, esse empresário do agronegócio que tinha esse equipamento sofisticado, se ele precisasse de uma manutenção, ele ia ter que esperar alguém pegar um avião, vir de São Paulo, chegar em Cuiabá, ir até Sapezal para chegar lá, às vezes para trabalhar 15, 20 minutos consertando a máquina. Ele tinha que esperar 4, 5 dias, uma semana para isso acontecer. Agora tudo isso acontece em tempo real. Por isso que esses profissionais são tão bem pagos, porque eles são altamente produtivos. Eu visitei uma concessionária de máquinas agrícolas aqui em Mato Grosso que está com uma estratégia dessa. Enquanto os técnicos normalmente faziam 13, 14 atendimentos por mês, os técnicos que já estão usando essa tecnologia chegam a fazer 90, 100 atendimentos por mês. O profissional que produz 10 vezes mais, eu não preciso dizer, né? Ele ganha pelo menos 5 vezes mais do que o profissional que ainda depende do deslocamento. Cara, e tipo assim, tem muito
estigmas, né? Quando você fala assim do profissional do campo, né? Eu tenho que morar no interior, eu tenho que ficar na fazenda. Então, isso aí não existe mais. É isso que você está querendo me dizer. Olha, acabou completamente. E hoje o que a gente vê é um movimento contrário, né? As pessoas, ao invés de buscar os grandes centros, querer ir para São Paulo, querer ir para Curitiba, morar numa cidade congestionada, com muita gente, com custo de vida altíssimo, tem muita gente que está fazendo um movimento inverso. Ele vem para o interior, vai morar em Pontes e Lacerda, vai morar em Primavera do Leste, em Campo Verde, e hoje com a tecnologia, ele faz cursos online nas melhores universidades do país e do mundo, tem acesso a entretenimento de primeira qualidade e tem qualidade de vida. Tem ar puro para respirar, tem um custo de vida mais baixo, está perto da família. Segurança. Então, o que a gente nota também é que a tecnologia veio também para isso. O que antes era uma necessidade, se você não fosse para um grande centro, você não conseguia se qualificar, e aí você tinha que abrir mão da qualidade de vida para ter isso. Agora, você pode ter a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, uma boa remuneração e acesso ao que há de melhor no mundo. E olha, aproveitando que nós estamos falando de jovens, né, que nós já estamos naquela idade, Gustavo, parece que é diferente, mas você vai me dizer se dá para encaixar. A questão foi divulgado esse mês, né, esse ano, o ranking das cidades inteligentes. E eu fiquei besta, assim, que Mato Grosso, né, ficou lá na rabetinha mesmo desse ranking. Saiu Florianópolis, saiu Vitória em segundo lugar. E a gente precisa provocar nesses jovens, que principalmente os jovens políticos, né? Que tem muita coisa para se fazer. Demais. Por exemplo, Cuiabá. Cuiabá, quando fala cidades inteligentes, explica para quem está em casa o que é. Ótimo essa pergunta. Vamos lá, eu ainda estava na presidência da Fiente quando eu visitei a Expo Dubai 2020, um stand de uma empresa alemã, a Siemens, que projetou a cidade onde aconteceu a Expo Dubai 2020. Sensores de temperatura, sensores de número de pessoas passando pelas ruas, veículos que passam, como é que estavam os estacionamentos, como é que estava o transporte dentro da cidade onde aconteceu, tudo isso já é realidade lá em 2021. A feira era para ter sido em 2020, por causa da pandemia foi adiada por um ano. E aí nós começamos a conversar sobre qual é a possibilidade de se trazer isso para o Brasil, especificamente para Mato Grosso. Na época eu conversei com o prefeito Miguel de Lucas do Rio Verde, e ele me mostrou que a cidade já estava investindo, fazendo rede de fibra ótica, colocando câmeras com reconhecimento de placas e reconhecimento facial, colocando semáforos inteligentes, usando coleta de lixo, ainda de maneira experimental, mas principalmente a parte de recicláveis, começando a colocar inteligência nesse processo. E nós fizemos uma aproximação pelo Senai, mostrando imensas outras possibilidades. Controle de tráfego, controle de rotas de ônibus e de qualquer tipo de transporte público. Como é que a cidade podia se preparar? Olha, se tem uma previsão de chuva maior, quais são os lugares onde tem alagamento? Quais são os lugares onde você tem um número maior de acidentes de trânsito? Como é que a estatística pode ajudar o gestor municipal a garantir que o guarda de trânsito esteja lá para reduzir o número de acidentes, que uma equipe que vai desentupir bueiros vá para aqueles pontos de alagamento, tudo isso em tempo real. Você não precisa esperar o desastre, quer dizer, o acidente acontecer, o alagamento acontecer, para tomar aquela providência. Cidade inteligente é um conceito onde tudo é uma via de mão dupla, onde o cidadão alimenta a inteligência, o banco de dados, com informações, ele fotografa buracos e já dá a localização com GPS, porque todo celular hoje tem uma câmera, tem um GPS. Sim. O cidadão vai lá, fotografa um buraco, fotografa uma calçada destruída, isso vai para uma base de dados da prefeitura. E o que a inteligência faz, Grace? Ao invés de você mandar uma equipe lá para tampar um buraco, então o sujeito sai lá, pega todo o caminhão, equipamento dele, vai lá, tampa um buraco e volta para a prefeitura, esperando a próxima ordem de serviço, ele vai para resolver aquele problema que é mais grave e já resolve uns 40, 50 problemas em volta naquela região com a mesma equipe. Você economiza muito em logística, ganha muita eficiência no setor público e faz com que você tenha serviços prestados pelo mesmo número de servidores, mas de maneira muito mais efetiva e inteligente. Olha que coisa bacana. As cidades inteligentes, elas ajudam o cidadão a ser mais cidadão. Porque ele pode denunciar que
determinada linha de ônibus está lotada naquele momento, que precisa despachar uma linha extra para aquele momento, porque naquele dia choveu e as pessoas não quiseram sair de moto, ou porque houve um congestionamento. Tudo isso, decisões sendo tomadas em tempo real, às vezes até sem interferência humana. Quando você reporta que houve um crime, um assalto, um acidente, não só isso já é comunicado à polícia, como também ao Corpo de Bombeiros, se necessário, ao SAMU, tudo isso feito de maneira integrada. O que eu quero dizer? A gente tem muito espaço para que a inteligência possa ajudar os prefeitos a serem gestores de altíssima qualidade. Mas para isso a gente tem 2 desafios. Primeiro, digitalizar o setor público e também digitalizar o cidadão. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter um aplicativo que te mostra quais são as rotas de ônibus, que te vende a passagem eletronicamente, que prevê se aquele ônibus vai estar muito cheio ou não, se o cidadão não acessar o aplicativo e não souber usar. Não adianta você ter um aplicativo para monitorar buracos, calçadas com defeitos, se o cidadão não souber o canal onde ele faz aquela evidência e transmite ao setor público. Não adianta você criar um projeto, um sistema na prefeitura que aprove projetos de construção de maneira digital e as construtoras, os projetistas, não saberem fazer projetos em plataforma digital, que são os chamados BIMs. Então, tudo isso tem que se integrar. Tem uma digitalização para dentro do balcão das prefeituras e dos governos e uma digitalização para fora, que depende de conectividade, depende de tecnologia, mas depende muito de educação do cidadão para isso. Que tem que se começar onde, na sua opinião? Lá nas séries iniciais mesmo? Já pequenininho? Olha, a gente tem que começar nas escolas. Eu tenho algumas lições na minha vida, eu disse, né? Estou com 50 anos de idade, já vivi um bocado. Quando eu era pequeno, não era vergonha, a gente precisa dizer isso com muita vergonha hoje, a criança vê um passarinho e pegar lá uma tiradeira, um estilingue e dar uma pedrada no passarinho. Sim. Não era vergonha você fazer diversas coisas que hoje todo mundo tem vergonha de fazer porque sabe que é errado e sabe que está dando um mau exemplo para as outras gerações. Eu digo assim, se você ensina a criança, o jovem, uma tecnologia, ele não só usa, como vai chegar em casa e vai ensinar o pai, a mãe, o avô, a avó, né? A gente vê muito isso, né? Antigamente era o mais velho que ensinava o mais novo. Hoje, essa lógica inverteu. Os mais novos ensinam os mais velhos, principalmente nessa área de tecnologia. Eu diria a você que se a gente começasse a fazer escolas inteligentes, onde toda a gestão de espaço, toda a gestão de tudo que acontece na escola fosse vamos chamar assim, uma microcidade inteligente, em poucos anos esse conceito se espalharia para fora da escola e nós poderíamos ter os benefícios de termos não só cidadãos digitais, mas professores digitais. As nossas crianças e jovens podiam ensinar todo mundo a fazer isso. E é algo que me apaixona. Acho que os prefeitos precisam ter isso no radar e entender que é um novo mundo. Desculpa interromper você, mas eu não vi nenhum plano de governo dos prefeitos algo relacionado a isso. Você chegou a ter, fora esse de Lucas, né? Conversei com alguns candidatos. E foi reeleito, né? Pois é. Então, conversei com alguns candidatos. Você sabe o que eles respondem? Quando a gente coloca isso nas pesquisas, o cidadão ainda não conhece a importância disso. Isso não vai para o programa eleitoral, isso não vai para o programa de governo, porque o próprio cidadão ainda não enxerga valor nisso. Por isso que a gente precisa começar por algum lugar e tem que começar pelo cidadão. E pela escola. Sabe? Ele saber que a coleta de lixo no bairro dele vai acontecer terça, quinta e sábado, às 17 horas o caminhão vai passar na porta da casa dele. E o que leva também, porque tem muita gente que coloca uma cama lá para o gari levar. Exatamente, né? Sofá. O que você pode, o que você não pode, que serviços da prefeitura você pode acionar. Vamos dizer, você está andando pela rua e viu um animal, um cachorro, vagando pela rua, às vezes abandonado, com alguma doença, alguma coisa. O cidadão olha, ele até quer fazer alguma coisa, mas não sabe o que fazer. Se você tiver um canal digital para comunicar isso, um canal de denúncia para muitas coisas, e o cidadão tiver, olha, melhor fiscal hoje que a gente tem é esse aqui, é o telefone celular. Tenho certeza que o cidadão vai gastar alguns segundos dele ali para fotografar aquela evidência, mandar uma mensagem para quem... E hoje com a inteligência artificial, se o cidadão tirar uma foto de um cachorro, por exemplo, na rua, não só a inteligência vai reconhecer que aquilo é um cachorro, que é um animal, como se ele tiver alguma doença, pela foto, se for visível, ele vai poder dizer
para o veterinário, para a equipe da prefeitura que vai lá, fala, olha, tem um cachorro e ele tem um provável problema de saúde. Contar um negócio de tecnologia, eu gosto um pouco de jardinagem, né? Mas não entendo nada disso, eu sou engenheiro civil. E às vezes eu ficava, põe mais água na planta, faz alguma coisa. Gente, algumas semanas eu baixei um aplicativo. Eu sei qual que é. Eu vou lá, tiro uma foto, ele diz, olha, as folhas estão amarelando da ponta para o meio, isso é falta de água. Ou está excesso de água. Ou você joga Coca-Cola, joga leite na planta, ou joga potássio na planta, que ela vai reagir. Eu digo que sem saber nada do que eu estou fazendo, a tecnologia me ajudou, estou salvando 90% das plantas que eu não salvava antes. E falando em planta, aqui o pessoal, quando fala cidade inteligente, as pessoas se prendem muito à questão da tecnologia. Mas eu conheci, estudando um pouco esse assunto, com produtores rurais, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora, que cidade inteligente também, ela aproveita os espaços públicos para criar hortas, né? Fazer espaços de interação social, tipo, nós temos viadutos aqui em Cuiabá gigantes que tem um espaço de concreto ali que tipo no Despraiado, por exemplo. É uma via muito movimentada e a outra também. Tipo, não tem como uma pessoa atravessar para ir curtir ali ou ficar com a criança pequena. Porque eu não sou mãe, mas se eu tivesse um filho ou um cachorro, eu ia ficar com medo de a qualquer momento ser atropelado ou invadir. Sair do meu controle e invadir a pista e acontecer uma tragédia. Então, ali poderia, por exemplo, ser um espaço de plantar. Tranquilamente. Hoje, com esse conceito, nós podemos não só criar esses espaços urbanos de maneira mais integrada e mais adequada. Porque Cuiabá precisa de árvore, né, meu amigo? Pois é. Meu Deus. E como também, olha, algumas coisas. Você monta lá um sistema desse de hortas, por exemplo, como eu vi em Sorriso. Viveiros e hortas que até tinham a sua manutenção feita por cidadãos que estavam cumprindo pena no presídio. Claro que tem todo um critério para isso, né? Não são criminosos perigosos, em geral são aqueles crimes mais leves, são pessoas que já estão no final da sua pena, quer dizer, aquele cara não vai sair fugindo pela rua porque ele sabe que ele está muito perto de ganhar a liberdade definitiva, mas eles cuidando desses espaços. E se a gente agrega tecnologia a isso, para, por exemplo, dizer para ele que hoje não precisa regar a horta porque choveu, a umidade está suficiente, a gente agrega tecnologia para dizer, olha, precisa fazer uma manutenção lá em tal lugar, porque tem mais de um mês que ninguém vai lá e já deve ter erva daninha, já deve ter invasoras naquele jardim. Tudo isso ajuda demais. E, Grace, não é só para o setor público. A gente precisa também entender que o setor privado pode se beneficiar dessas tecnologias. 2 exemplos rápidos. Primeiro, energia. Os prédios que eu vi com gestão inteligente de energia, o computador sabe que hoje, meio-dia, vai fazer 30 ou vai fazer 42 graus. Com isso, ele já começa a aumentar ou diminuir a potência dos aparelhos de ar-condicionado para garantir que a temperatura esteja ali em 21 a 23 graus, que é a recomendada para o trabalho intelectual, principalmente. Ele sabe que à tarde um lado do prédio toma mais sol, então é preciso aumentar a carga térmica dos aparelhos de ar-condicionado daquele lado e pode aliviar do outro. Quer dizer, você não põe todos os aparelhos na mesma potência. Onde tem mais calor, tem que ter mais refrigeração. E tudo isso faz economia de até 40% em prédios que têm gestão inteligente de energia, como também tem gestão de água e uma série de outras coisas. O ponto é, tecnologia pode ser um grande ponto de apoio no setor público para ele ser mais eficiente, no setor privado para que essa eficiência se traduza em mais economia. Todo cidadão, todo empresário, todo servidor público tem que estar ligado nessas oportunidades que a tecnologia traz. Gustavo, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho para ajudar o jovem aí que está saindo do ensino médio, do fundamental também, ou que já está aí no mercado de trabalho, mas não está muito satisfeito, está fazendo algo que ganha pouco, que não tem muita visão de futuro. O que o jovem, se ele quiser ter uma qualidade de vida, ganhar bem, qual o recadinho que você aí, através da FIENTE, dá para essas pessoas? Nós temos instituições importantes, como a que você citou, né? O Senai. Né? Senai e outras. Mas assim, qual o caminho das pedras que você, já com a sua experiência, pode dar para eles? Primeira coisa que eu digo, planejamento de vida.
As pessoas têm que aprender, e principalmente você, jovem, tem que aprender que uma vida sem planejamento é uma vida que vai, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar. Uma vez você tem esse planejamento, você sabe o que você quer, que profissão você quer na vida, buscar as oportunidades. Gente, hoje você tem cursos em EAD, plataforma à distância, online, gratuitos, com os melhores professores do mundo, disponíveis no seu celular, no seu computador. Não é mais desculpa que você mora numa localidade distante, que você não tem como pagar uma mensalidade. E aí o principal recado, você tem que ter vontade de aprender e capacidade de aplicar o que você aprendeu. Para você que já se formou há mais de 5 anos, eu digo a você, o que você estudou há 5 anos atrás já não serve. Você tem que se recapacitar, se requalificar. Cada 5 anos, isso é normal em qualquer profissão, novas tecnologias chegam e você precisa estar por dentro dessas novas tecnologias. Então, jovem, se planeje, vá atrás das oportunidades, tenha a capacidade de implementar o que você aprendeu. E você, profissional de qualquer idade, sempre ligado, sempre antenado nas novidades, porque isso vai fazer muito a diferença entre você, que vai ter as melhores oportunidades à sua disposição, e as pessoas que, infelizmente, não se mobilizaram para isso e vão ter que aceitar o que tiver disponível. Gustavo, obrigada. Eu acho que você é uma das pessoas que eu principalmente que tive a oportunidade de trabalhar com você na gestão do Pedtax, e na Fiente a gente sempre está se topando, né, trabalhando. Você o nosso amigo, como que chama? O Altão? O Paludo. Seneri Paludo. Seneri Paludo é uma turma que são muito estudiosos, são exemplos de jovens que obtêm sucesso não só profissional, né? Mas na vida, e tá aí. E que aprendemos que você não precisa ser secretário de Estado, ser governador para fazer a diferença no mundo. Cada um de nós tivemos experiência no governo, alguns amigos nem tiveram isso, mas a gente descobriu que para fazer a diferença no mundo, você pode fazer de qualquer lugar. E acho que esse é outro recado importante. Você que está aí nos assistindo, falando diretamente com você, fique esperando você ser alguém importante na política, na empresa, ser chefe na empresa, ser alguém no seu bairro, na sua igreja, de grau mais elevado para fazer a diferença. Qualquer pessoa pode ajudar na sua comunidade, pode ajudar o país, e principalmente Mato Grosso, da posição em que está. Começa, a gente fala tanto mal dos políticos, né, Grace? Começa varrendo a sua calçada, arrumando o seu muro, começa ajudando o seu vizinho, que às vezes precisa de alguma ajuda e não tem. Esse senso de comunidade faz bem para todo mundo, e eu gosto muito desses amigos todos, Seneri, Marcelo, tantos outros, turma boa. Que pensam muito, claro que desenvolvem as suas carreiras, mas pensam muito em ajudar os outros. Em ajudar os outros. Obrigada, Gustavo, por participar. Obrigado a vocês pelo convite. Louco para voltar. Foi rápido demais. A gente tem muito assunto para falar ainda sobre Mato Grosso. Daqui a uma semana você me chama de novo Tá aqui. Bom, gente. Olha, obrigada aí por assistir o nosso canal. Se inscreve, e também nós vamos estar nas redes sociais com os cortes desse programa aqui. Até lá.